Olá, amigos. 22 de dezembro de 2011, A Voz do Brasil pela Vida. O último programa do ano de 2011. Convém fazer um resumo do ano. Não foi um ano particularmente desfavorável para a nossa causa. Nada passou na Câmara dos Deputados, no Senado, definitivamente, em termos de ameaça à família, em termos de ameaça à vida. No Supremo Tribunal Federal, conseguimos manter congelada a votação da questão do aborto dos anencéfalos. Agora há uma nova ministra que completou a equipe do Supremo Tribunal Federal com um background não auspicioso para a nossa causa e a nossa crença, e nós teremos provavelmente um ano que vem, um ano 2012, bastante difícil. No entanto, o ano de 2011 pelo menos manteve o status, pelo menos manteve as trincheiras mais ou menos na sua posição, sem ganho de terreno por nenhuma das partes, o que é bom, porque não havendo ganho de terreno por nenhuma das partes, significa que as posições até então garantidas pela lei foram respeitadas. Uma derrota importante no Supremo Tribunal Federal, com seu ativismo judicial, já comentado aqui, foi a decisão a respeito da união civil entre homossexuais. Não pela temática central em si, uma vez que nós falamos aqui da defesa da vida, nós falamos aqui da sacralidade da vida desde a fecundação, seja no ventre materno ou mesmo in vitro, e falamos aqui da defesa dessa vidinha em formação, da defesa do nascituro, falamos de reconhecimento pelo país de que o direito do ser humano, o direito à vida, o direito mais fundamental de todos, começa naquele exato momento da fecundação. Mas uma decisão como essa do Supremo abre caminho para coisas tão grotescas quanto a adoção de crianças por pares homossexuais, que agora já estão até sendo declarados casados por um bom número de juízes de primeira instância, depois da porta arrombada pelo Supremo Tribunal Federal, como alertamos que aconteceria. O ativismo do Supremo Tribunal Federal não para por aí, ele caminha firmemente e no julgamento da questão dos anencéfalos poderá produzir uma decisão do Supremo similar àquela da união civil entre homossexuais, em que o Supremo foi muito além da Constituição. Na verdade, o Supremo reescreveu pontos da Constituição e, portanto, atropelou a Constituição, assumindo foros de poder legislativo que não lhe compete ser poder legislativo. Compete-lhe apenas ser o guardião da Constituição, como ela está escrita, e evitar que legislações infraconstitucionais contra a Constituição tenham validade no país. Está indo muito além disso, conforme temos denunciado aqui. E nesse ativismo poderá o Supremo, com a atual composição e com a nova ministra, ir muito além do julgamento do aborto dos anencéfalos e promover uma modificação ampla, quem sabe, de um Código Penal ou na legislação civil do país, para acabar impondo aquilo porque lutam as organizações ditas feministas e todos aqueles movimentos financiados por ONGs multinacionais cheias de euros e dólares, no sentido da matança de inocentes no ventre materno, no sentido do controle populacional nos países periféricos. Assim sendo, quando falamos da decisão a respeito da união civil homossexual, nós não devemos cometer o erro de pensar que o ativismo judicial do Supremo se esgota aí. Não, ele poderá ir muito além. Nós precisamos nos insurgir contra esse ativismo por via de nos engajarmos, nós, os movimentos pró-vida, em propostas de plebiscito que já tramitam lá na Câmara dos Deputados, aliás, de autoria de 2 deputados evangélicos, no sentido de que a população brasileira declare, decida se é a favor, se deve ser aprovada a união civil homossexual no país, que nós temos certeza que será um retumbante não, e se oporá
a decisão do Supremo Tribunal Federal, muito embora muita gente diga que não terá efeito algum, que será inócuo. Mas não será inócuo porque poderá ser uma resposta em massa, uma voz em massa, um não em massa ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Se não válido para aquela decisão, pelo menos válido para barrar o passo desse ativismo nas próximas decisões, que interessam diretamente a questão da defesa da vida, diretamente a questão da preservação da vida, começando pela proteção da vida do anencéfalo, que é um ser humano pleno, exceto pelo fato de que ele é portador de uma deficiência física e não pode ser chacinado, porque é um portador de deficiência física. Caso contrário, nós começaríamos daqui a pouco a matar qualquer deficiente físico, ou a impedir o nascimento de qualquer nenê que apresentasse, por meio de exames especializados que estão aí disponíveis, algum tipo de deficiência física no ventre materno. Esse seria talvez o grande sonho nazista, e nós não compartilhamos dele. Essa legislação, esse tipo de legislação, esse tipo de ativismo judicial, que a esquerda chama de avanço, que a esquerda chama de progressismo, não passa da pior espécie de retroação social. E produz monstruosidades, como por exemplo o caso da menina Jaycee. Isso não é novo, não. Esse caso foi publicado pela revista Veja, lá pelos idos de 1998. Essa menina foi gerada a partir da decisão de um casal que não podia ter filhos. Foi gerada no ventre de outra mulher, uma chamada barriga de aluguel, a partir de um óvulo de doação de outra pessoa não identificada, fertilizado pelo espermatozoide obtido através de um doador que existia num banco de esperma, portanto um doador também não identificado. 2 pais biológicos não identificados, produzindo um ser humano que é implantado no útero de uma barriga de aluguel, de uma mulher que se presta ao papel de barriga de aluguel, para servir a um casal que não poderia ter filhos e que se recusa a adotar a linha mais clara, cristalina, mais coerente, mais cristã, que seria a de adotar uma criança abandonada, entre tantas crianças abandonadas que lá estão. Num determinado momento, o marido dessa mulher contratante se insurge contra aquele arranjo e vem a público para dizer que não havia pedido nada disso, que se recusava a ser pai de uma criança nessas condições, rompe o contrato e o que acontece? Nasce a menina, que não tem pais biológicos identificados, que foi gestada numa barriga de aluguel e que tem pais contratantes, digamos assim, que a rejeitam. A Jaycee, uma filha de ninguém. Assim ela foi chamada na imprensa dos Estados Unidos. Uma filha de ninguém. É um ser humano pleno. É um ser humano em toda a plenitude da graça divina, mas é chamada de filha de ninguém. Será que temos o direito de patrocinar a geração de uma criança nessas circunstâncias? E aqueles bancos de embriões, com tantas Jaycee, quem sabe, à espera, congelados, que agora se advoga destruir. Temos o direito de destruir aqueles seres humanos congelados? Não. Porque a vida é sagrada desde o início, porque a vida é sagrada desde o momento da fecundação. Monstruosidades como o caso dessa Jaycee é que devem nos manter fortes e unidos no combate pela causa da vida, no combate contra todas as monstruosidades, contra todas as aberrações que esses movimentos tentam nos impor. E a nossa luta continua, evidentemente, no ano de 2012. Voltaremos no mês de fevereiro. A todos, meus cumprimentos, um Feliz Natal, lembrando-nos necessariamente do verdadeiro aniversariante do Natal, a data magna da cristandade, cuja imagem hoje é sufocada pelos Papais Noéis, pelos bonecos de neve, pelas absurdas renas voadoras e por símbolos que nada têm que ver com essa data maiúscula da cristandade. Vamos nos lembrar do grande aniversariante e que ele nos conceda forças
para continuar com nossa luta em 2012. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.